Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Felipe Moraes, professor de Física. Essa é a nossa terceira aula referente ao segundo bimestre, nos dias 11 e 12 de maio. Essa aula é dedicada aos alunos do sexto ano A e sexto ano B. E temos como assunto, hoje, deriva continental e tipos de contato entre placas tectônicas. Bem, na aula de hoje não utilizaremos o livro, vamos utilizar um material complementar que está disponível juntamente com esta aula no site da escola, tá bom? Então esta é uma aula complementar. Então vamos iniciar a nossa aula. Então bem, gente, vamos iniciar com uma pergunta, um questionamento. Como se formaram aí os continentes que hoje conhecemos? Bem, olhando fotos de satélites e também mapas, a gente pode verificar a disposição dos continentes atual desta forma que você pode ver aí na imagem. Mas será que a disposição desses continentes sempre foi essa? Sempre tiveram essa configuração, né? Há milhares de anos, essa configuração não era tão bem assim. Então, a história da Terra tem revelado que o nosso planeta Terra, ele é um planeta dinâmico. Então, no início aí do século XX, alguns geólogos aceitavam que os continentes tinham se deslocado. Então, eles poderiam se deslocar de um lugar para outro, dando aí, no final de milhares de anos, essa formatação que conhecemos hoje. Então, esse movimento era responsável pelas mudanças que ocorriam na superfície do nosso planeta. A deriva continental é uma das teorias que explica essa movimentação dos continentes. Então, Alfred Wegener, ele foi um meteorologista e geofísico alemão que foi autor dessa teoria da deriva continental. Então, essa teoria afirma que os continentes se movimentam através do globo terrestre. Então, gente, essa teoria propunha que em um passado muito distante aí, as massas continentais estavam agrupadas, formando apenas um único bloco, chamado, portanto, de Pangeia. Então, Pangeia deriva do grego. Pan significa todo e geia, terra. Então, toda essa concentração de terra, de massa, estava em apenas em um local, né? Toda agrupada, chamada Pangeia. Esse supercontinente seria circundado por apenas um oceano. O nome desse oceano é chamado de Pantalassa. Essa palavra deriva também do grego, que significa talasso, ou seja, mar. Então, há cerca de 130 milhões de anos, as massas teriam começado aí, portanto, a se separar lentamente, passando por várias configurações intermediárias, até chegar, portanto, à configuração atual que conhecemos, que é esta bem aqui. Tá bom? Então, falando um pouco mais da teoria da deriva continental. Segundo Alfred Wegener, há cerca de 300 milhões de anos, os continentes estiveram unidos numa única e grande massa de terra firme chamada de Pangeia.
rodeada por um único oceano Pantalassa. Então a Pangeia fragmentou-se, dando origem a novos continentes, sujeito à deformação e à deriva que ainda perdura. Os primeiros dois continentes eram chamados de Laurásia e Gondwana. Laurásia deu origem ao que hoje chamamos de América do Norte, Europa e Ásia, enquanto que Gondwana deu origem ao Brasil, à África, à Antártida, Oceania e à Índia. Então aqui nós podemos perceber, portanto, como se deu essa movimentação dos continentes de acordo com a deriva continental em milhares de anos, tá bom? Percebam que antes se tinha uma grande massa de terra que foi se separando e se moldando até o que conhecemos nos dias de hoje, tá bom? O problema dessa teoria de Alfred é que ele não soube explicar de fato por qual motivo esses continentes eles se movimentavam. Aí ficou uma dúvida, né? Então ele entrou no descrédito e a teoria dele não ficou de lado por um certo período. Porém, essa teoria ela serviu de base para uma nova teoria que a gente vai ver mais à frente, que é a teoria da tectônica de placas. Então, essa teoria da deriva continental, ela não foi descartada totalmente. Então, ela teve grande contribuição para a teoria posterior. Principalmente, algumas provas que davam embasamento dessa deriva continental. Por exemplo, argumentos morfológicos. Então, a semelhança de encaixe entre as margens dos continentes. Então, a gente pode perceber aqui que o continente americano e o continente africano, eles se encaixam perfeitamente, né? Então, na figura, os continentes parecem ajustar-se uns aos outros. O que podemos então concluir disso? Né? Que um dia eles já estiveram juntos. Outra prova a favor da deriva continental são argumentos geológicos. Por exemplo, segundo Wegener, existem rochas antigas que existem na África e na América do Sul, hoje separado pelo Atlântico. Então quer dizer que no passado essas rochas foram produzidas no mesmo tempo. Só que com essa deriva continental, o afastamento dos continentes, surgiu no meio entre esses continentes o Oceano Atlântico. Porém, com datações dessas rochas, essas rochas foram datadas e foram descobertas que tanto as suas características morfológicas quanto a sua datação data do mesmo período, né? Portanto, a semelhança de rochas é uma prova aí da deriva continental. Argumentos paleontológicos. Então, presença de mesmos fósseis em regiões hoje completamente separadas. Então, por exemplo, quando a América do Sul, a África, a Índia, a Antártida e a Austrália estavam juntas, formando, portanto, a Gondwana, que era um grande continente, muitas espécies habitavam mais de um desses continentes que conhecemos hoje. Por exemplo, aqui na Índia, nós podemos encontrar este fóssil deste animal, que era um réptil. Ele poderia ser encontrado na Índia, na Antártica e também
aqui na África. Porém, com o passar do tempo, esses continentes foram se afastando. E hoje em dia ainda é possível encontrar registros fósseis desse indivíduo, assim como tantos outros indivíduos, que esses fósseis podem ser encontrados em continentes diferentes e muito distantes. Então é uma prova aí para a deriva continental. Outra prova é o paleoclimático. Então quer dizer o quê? Indícios de eras glaciais em continentes atualmente com clima tropical. Então você pode perceber, por exemplo, o sul da África, a América do Sul, ali na região do sul da América, a Índia, a Austrália, são regiões do globo terrestre que hoje em dia é impossível ter, digamos assim, gelo. Por quê? Hoje em dia, esses continentes estão numa região tropical, que é uma região quente. Mas a gente pode encontrar nesses continentes, nessas regiões, aí, portanto, indícios que no passado houve glaciações. Então, passaram por eras glaciais. Analisando aí, portanto, o solo dessa região, regiões de montanhas altas com resquícios de gelo, esses gelos datam de milhares de anos atrás. Enfim. Então a teoria tectônica é a teoria hoje em dia mais aceita e ela foi complementada aí, portanto, pela teoria da deriva continental. Então, segundo a teoria tectônica das placas, a superfície sólida aí da Terra, a chamada litosfera, encontra-se dividida em várias placas, chamadas placas litosféricas ou placas tectônicas, que se movem, elas se movimentam. Então, a gente pode perceber aí na imagem várias placas. É como se fosse um quebra-cabeça, que a gente pode perceber aqui que ao ser montado forma o mapa mundi. Então a teoria da deriva continental admitia o movimento dos continentes, porém não é os continentes em si que se movimentam, e sim as placas tectônicas em que eles estão assoalhados. Então, a teoria da tectônica de placas é um modelo que admite o movimento da litosfera, que flutua sobre o manto quente e semifluido, também chamado de astenosfera. Então, nós temos o magma. Em cima desse magma, nós temos uma região que é chamada de astenosfera, que é uma região onde o manto ele é semifluido. E acima dessa astenosfera, nós vamos encontrar as placas tectônicas, onde a crosta oceânica e a crosta continental estão sendo abrigadas aí na parte superficial, que é onde pode ser encontrado os continentes. Então, gente, como é constituída a litosfera? Já vimos isso aí em aulas anteriores, mas não custa relembrar. Então, a litosfera é uma região logo acima da astenosfera, que a gente pode encontrar bem aqui. Então, a litosfera também é dividida na crosta continental e na crosta oceânica, tá bom? Então, vamos ver a litosfera de um outro ângulo. Então, a litosfera compreende a crosta continental, a crosta oceânica, que a gente viu ainda há pouco. Então, você vai ver aqui na astenosfera a parte do manto superior. Então, esse manto superior ele é um manto pastoso, um manto
fluido. Então, como se dá o movimento das placas tectônicas, ou também chamadas placas litosféricas? Então, o magma que está no manto situado sobre a litosfera ascende à superfície através do rift, que é essa região aqui de encontro, de contato, tá bom? Entre duas placas. Ao atingir essa superfície, esse magma ele arrefece, ou seja, empurra as placas de cada lado, de um lado ou de outro, em sentidos opostos, em direções às margens dos continentes. Então, à medida que o novo oceano se produz, o mais antigo mergulha e afunde na região da zona de subducção. Dá-se assim a destruição da placa oceânica. Então, o material fundido, nesse caso, ele ascende, ele sobe, e este movimento ocorre continuadamente e deve-se, portanto, aí às correntes de convecção. Então, o magma ascende, então no interior aqui da Terra, nós temos a região do manto, onde esse magma ele é extravasado pelo rift. A energia proveniente dessa expansão do magma faz com que essa região da litosfera, a placa oceânica, ela se afaste uma da outra. E ao se afastar, ela vai chegar numa região de subducção. O que é uma região de subducção? Ela vai tender a ir para baixo. E ao ir para baixo, ela vai sendo destruída e vai se fundindo novamente com o magma. Tá bom? Voltando novamente a ser fluida. Então aqui a gente pode encontrar as chamadas correntes de convecção. Então o motor que gera este movimento de convecção, que era, portanto, desconhecido na época de Wegener, ele é capaz de deslocar a litosfera e é o calor produzido no interior da Terra. Então, devido a esse calor produzido no interior da Terra, faz com que esse magma gere uma movimentação, fazendo com que a litosfera ela se desloque. E foi isso que Wegener, com a sua teoria da deriva continental, não conseguiu explicar. E a teoria da tectônica de placas explica desta maneira. O porquê que os continentes se afastaram. Na verdade, não foi os continentes que se afastaram, e sim as placas tectônicas em que esses continentes estavam fixados. Então aqui é o movimento da litosfera, como havia falado anteriormente. A energia proveniente do interior da Terra faz com que essas placas se afastem, dando origem a novas placas. Essas novas placas se dão pelo resfriamento do magma. Esse magma vai se resfriar e ao se resfriar ele se solidifica, formando novamente a crosta oceânica. A crosta oceânica em relação à crosta continental, ela é mais recente, tá bom? Em relação à crosta continental, que é mais antiga. Então, dados que apoiam a tectônica das placas. Então, o estudo dos fundos dos oceanos é bastante relevante, uma vez que apoia aí a teoria da tectônica das placas. Uma vez que as rochas que constituem a litosfera são tanto mais jovens quanto mais próximas se encontram do rift. Então quer dizer o que? Essa região de rift, onde são produzidas novas
placas, nesse caso placas oceânicas, quanto mais próxima desse rift, a gente vai encontrar regiões mais novas, digamos assim, mais jovens, enquanto que aquelas que estão mais afastadas são regiões mais antigas. Então a crosta oceânica é muito mais recente que a crosta continental. Então não existe crosta oceânica com mais de 200 milhões de anos, né? Então a crosta oceânica é mais recente que a crosta continental. Então, outros dados que apoiam aí a teoria da tectônica de placas é a estrutura interna da Terra, que sugere que a litosfera, que nós temos aqui nessa região, se movimente sobre a astenosfera, com a zona de essa propriedade mais plástica, mais fluida, né? Então, o próprio formato da Terra, que é geóide, ou seja, esférico, é um fator que propicia a tectônica de placas. Então a gente já viu em aulas anteriores como é essa divisão do interior do planeta Terra, né? Mais internamente nós temos o núcleo, nós temos o manto e nós temos a crosta, tá bom? Que é também chamado de endosfera, mesosfera e litosfera. Bem, gente, a partir de agora nós vamos estar falando de alguns tipos de contato entre as placas tectônicas e quais são os seus efeitos. Então vamos lá. Limites divergentes. O que são limites divergentes? São placas que no nível do rift dorsais, as duas placas tectônicas que estão constantemente a se formar, ao invés de elas se encontrarem, elas se afastam em sentidos opostos. Então, limites divergentes, as placas tectônicas se afastam, tá bom? São também chamadas de placas divergentes. Então, nas dorsais, gera-se continuamente nova litosfera. Então, nessas regiões, a litosfera ela sempre se renova. Então, a região de dorsal é essa região que a gente pode perceber aqui que a gente vai encontrar o rift, tá bom? Limites convergentes são diferentes. Então, nas zonas de subducção, que é essa região aqui, as placas tectônicas elas convergem e colidem. Então, nessas zonas, a destruição continuadamente da litosfera, enquanto que na outra, que a gente acabou de ver limites divergentes, a litosfera ela se constrói, nos limites convergentes elas se destroem, uma vez que nos limites convergentes as placas elas vão convergir para a mesma direção e o mesmo sentido, então elas vão se encontrar. Aquela que for mais densa, ela tende a descer, enquanto que aquela que for menos densa tende a subir, formando, portanto, aí montanhas. Então aqui ainda são os limites convergentes, a gente pode encontrar montanhas como as cordilheiras dos Andes, elas são formadas por limites convergentes, onde há uma placa mais densa que desce, enquanto que a menos densa sobe, e essas forças são contínuas, forçando, portanto, que essa região, no caso da placa continental, seja forçado para cima, e ao ser forçado para cima vai aumentando aí a altitude das montanhas. O exemplo são as cordilheiras
dos Andes encontrado aí na América do Sul. Também aqui são cordilheiras que são encontradas nessa região da placa continental e placa continental também são encontradas cordilheiras. Só que essas cordilheiras, quando há encontro de placa continental com placa continental, essas cordilheiras são mais baixas, não são tão elevadas quando há um encontro de placa oceânica com placa continental, tá bom? Limites conservativos. Esses limites conservativos, eles podem ser chamados de outros nomes. Outro nome, como limite transformante. Então, as zonas onde duas placas tectônicas deslizam, neste caso, elas vão deslizar de forma horizontal, uma em relação à outra. Então, eu tenho uma placa aqui nessa posição, outra bem aqui. Então, ao invés dela irem para lados opostos, nessa região horizontal, elas vão fazer isso bem aqui, ó. Vão deslizar uma em relação à outra, para frente e para trás. Então a gente pode encontrar no nosso globo terrestre um exemplo de limite conservativo nos Estados Unidos, que também é chamado de a falha de San Andreas. Então, nessa falha, a fricção constante entre duas placas. Esta fricção pode produzir terremotos, tá bom? Quem ainda não assistiu, recomendo esse filme que fala sobre a falha de São Andreas, Terremoto, a falha de São Andreas, tá bom? É um filme muito bom, super indico, tá bom? Então, gente, só fazendo uma revisão aí, eu tenho algumas perguntas que vocês podem estar anotando aí as respostas, verificando o slide para estar respondendo essas perguntas. São perguntas bem simples, que vocês podem estar fazendo rapidinho. Eu não vou cobrar essas perguntas, essas respostas aí de vocês, tá? Mas é só para vocês revisarem o que foi visto aí no início da aula, respondendo essas perguntas, tá bom? Então, só vou falar as perguntas para vocês rapidinho. Como se chamava a teoria de Wegener? Então, você vai lá e põe a resposta. Como se chamava o supercontinente de Wegener? Como se chamava o superoceano? Então, são perguntas assim bem fáceis, tá bom? Não é, repito, não é preciso vocês me enviarem essas respostas. Até porque eu enviei para vocês uma atividade que vai estar disponível no site, juntamente com esta aula, que tem o conteúdo e a atividade, tá bom? E essa atividade sim, a que vai estar lá no site da escola, essa que eu vou cobrar, tá bom? Então, gente, chegamos ao final da nossa aula, tá bom? Temos essa atividade que vocês irão fazer aí na casa de vocês. É uma atividade bem legal, uma atividade de recorte e pintura. Então eu vou encaminhar para vocês este mapa de placas tectônicas, onde vocês vão recortar. Vocês podem colorir e depois recortar, ou você pode recortar e colorir depois. Enfim, vocês decidem. Então vocês vão imprimir somente esta página aqui, que também vai estar lá no site da escola. Então vocês vão recortar, pintar cada placa dessas aqui com uma cor. E depois vocês vão colar em uma superfície mais rígida. Pode ser
papelão, como está aqui, ou pode ser no papel cartão, tá bom? O importante é que vocês façam a atividade. Essa atividade é muito legal justamente porque ela vai mostrar a disposição aí das placas tectônicas, e além de mostrar a disposição das placas tectônicas, vocês podem perceber que elas têm umas setas aqui. Então essas setas servem justamente para mostrar para onde que essas placas tectônicas estão indo, como elas estão se movimentando. Se é uma placa convergente, né, que estão indo de encontro umas às outras. Vamos encontrar uma placa convergente aqui, tá aqui, ó. Então nós temos aqui uma placa convergente, uma indo de encontro à outra. Mas também a gente pode encontrar placas divergentes que estão se afastando. Então a gente vai encontrar bem aqui, ó, encontro de placas divergentes. Mas também a gente pode encontrar placas transformantes. Uma está indo para frente, outra para trás. A gente vai encontrar bem aqui, tá bom? Além do mais, você vai conhecer o nome de cada uma dessas placas, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau.